Seja muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Estamos numa série muito legal aqui sobre profissionais com propósito e para isso, meu entrevistado, convidado, meu amigo aqui, pastor Walter Júnior da IEQ, a primeira IEQ, faz um trabalho com empreendedores lá maravilhoso, o Workspace. Obrigado novamente por estar aqui conosco. Sempre juntos. Isso aí. E eu quero te fazer a próxima pergunta vinculada àquilo que eu já vi acontecer lá, mas eu quero que quem está nos assistindo possa entender qual é o propósito, né? Como o Workspace pode de fato ajudar a pessoa que chegou lá, né? Um empresário ou profissional liberal ou aquela pessoa que trabalha em algum lugar, né? Porque eu sempre digo que o empreendedor ele não tem necessariamente que ter um CNPJ, ele pode ser empreendedor enquanto funcionário de algum lugar, enquanto colaborador de algum lugar. Mas quando ele chega lá nos eventos de vocês, né, repete para nós aí qual é a frequência, como é que vocês fazem, como que funciona, como é que são essas reuniões, para encorajar as pessoas que estão nos assistindo a participarem lá. Legal. Então, o Workspace ele acontece toda segunda, como eu falei aqui algumas vezes, e toda a comunicação do Workspace é diferenciada do culto. Então Legal. você vai perceber que a comunicação lá é totalmente voltada ao empreendedor, empresário. Então a gente mais ou menos muda a comunicação para alcançar o nosso público-alvo, que é aquela pessoa lá que também vai buscar algo técnico às vezes. Então as palavras ela é totalmente voltada, né, são bíblicas, mas com manifestações do dia a dia. Então, como é que você vai vender, né? O que a Bíblia fala sobre vendas, por exemplo? Então a Bíblia fala sobre vendas? Não necessariamente, mas a gente entende que Deus ele tem várias maneiras de manifestar isso. Então a gente trabalha no intuito de alcançar o público-alvo com uma palavra totalmente voltada para aquelas pessoas que vão estar lá. Isso é muito legal. Até porque a gente tem vários livros dentro da Palavra de Deus que falam sobre o ambiente dos negócios, né? Profissional, né? Sim, profissional, de um modo geral. Costumo dizer, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, mas Paulo era um grande pregador, um grande apóstolo, e eu falei, um grande empresário. Exato. Aí as pessoas falam, como assim? Eu falo, olha, você precisa ler, né? Durante algumas referências bíblicas, Paulo, né? A Bíblia relata que Paulo fabricava tendas, né, junto com um casal que Sim. eram da mesma fé dele, da mesma região, né, da mesma fé, para que eles pudessem produzir essas tendas. E veja, a Bíblia fala várias vezes sobre essa fabricação de tendas, o que me leva a crer de verdade que parte desses recursos era usado no próprio ministério da pregação da palavra, né? Então, veja, há uma conexão muito grande entre o ambiente profissional com o ambiente espiritual. A gente vê as próprias parábolas, né, Walter? Todas, a maioria delas, a grande maioria delas, fala sobre contextos financeiros, sobre contextos éticos, sobre contextos de integridade, né? A palavra quando fala, né, que o Senhor abomina as balanças desonestas, né? Está falando do ambiente de negócios, né? Quando Eclesiastes, quando Salomão fala, por exemplo, né? Olha, planta de manhã, planta de tarde, porque você não sabe qual a semente que vai falar. Ele está falando de conceito profissional. Claro, quando a gente traz lá para o contexto da época, qual era a manifestação econômica? A agricultura, o rebanho, mas está falando de negócios, sim, né? Sim. E a gente precisa aprender a discernir a palavra de Deus, olhando para esses contextos da época para trazer para os nossos contextos, né? Exatamente. Eu lembro de uma vez até uma pessoa falou assim, André, como que você consegue ver um contexto financeiro, por exemplo, na passagem lá de 2 Reis da viúva do azeite, né? E aí a pessoa falou assim com muita ingenuidade, ela falou assim, só multiplicou azeite, ela ia poder regar a salada o resto da vida. Eu falei, não, você tem que olhar qual era o contexto econômico do azeite na época. Era para a indústria militar, era para a indústria farmacêutica, era iluminação pública, ela ficou muito rica, a ponto de o profeta falar, vai, paga a tua dívida e vive, você e teus filhos vivem do resto. Então ela ficou rica, né? Então esse é o paradigma que a gente precisa encontrar dentro da palavra para trabalhar, né? E é fundamental, né? Mas também é interessante que essa coisa de revelação de Deus, né? Porque Deus ele ama os negócios, né? Deus ele tem prazer em abençoar o trabalhador. E a gente trabalha muito lá, por exemplo, séries, né? Pegando aqui teu gancho, exatamente. a gente trabalha em séries. Então, 5 semanas falando sobre encorajados para encorajar.
Legal, né? Então, como é que você vai encorajar alguém? Quando você está encorajado. Aí você vai na Bíblia. Tem muita gente que Deus encorajou ali, né? Jesus encorajou. Então você percebe. Os apóstolos Os encorajaram apóstolos os outros, encorajaram. assim Então você percebe que sim, o reino de Deus ele deve ser manifesto nos negócios. E então a gente trabalha muito em cima disso. O café empreendedor que a gente faz a cada 2 meses é uma forma de mostrar que o reino de Deus, né, que os negócios podem ser leves, abençoados, tem suas dificuldades. Eu sempre digo assim, é difícil, mas não é impossível. E lá você entende que não é impossível você crescer, prosperar e vingar nos seus negócios. E mantendo os princípios, né? Que esse é o grande desafio hoje do empresário, né? Como eu mantenho os princípios funcionando e vivendo as coisas do reino. Por isso eu gosto muito desse mote de vocês, né? O profissional com propósito, né? Exatamente. Se o propósito for abençoar, se o propósito for transbordar, se o propósito for aprender para poder ensinar outras pessoas, né? Ou ser encorajado para encorajar outras pessoas, é claro que as coisas tendem a funcionar melhor, né? E a gente sempre vai bater nessa tecla que princípios são inegociáveis. Isso. Então, a que custo a sua empresa vai crescer? A que custo você vai prosperar? Às vezes, André, as pessoas chegam ali achando que estão prosperando. Quando começam a caminhar, eles chegam para a gente e falam, pastor, deixa eu te contar que a maneira como eu achava que estava prosperando não é a maneira mais correta. E aí, Deus pega essa pessoa e fala, eu vou te ajudar nisso daí. Né? Então, a gente vê lá o Workspace como uma ferramenta de Deus para, de certa forma, redirecionar a vida desse empresário que até então achava que estava prosperando, porque a gente fala muito lá sobre isso, né, André? Sim. O que é prosperidade, afinal de contas? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que prosperidade vai muito além do que a gente imagina ser. Até porque a questão que as pessoas mais associam à prosperidade é a questão financeira, e ela é uma parte bem pequenininha da prosperidade, né? Muitos vão lá para comprar, vender, vão fazer pagar, negócio, receber, né? Exatamente. Negócio. E daqui a pouco se veem confrontados com a palavra e princípios. Exatamente. Né? E aí a gente os faz perceber que o negócio, na verdade, é só uma parte de tantas coisas que Deus quer realizar na vida deles. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto. Eu quero ir para um rápido intervalo e voltar com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Daniel 1:20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Lembre-se, Daniel e seus amigos se consagraram na alimentação, buscaram a presença do Senhor e foram encontrados mais inteligentes do que todos os outros. Quero falar algo precioso a você, algo que eu já vivi na minha vida e algo que eu vejo em muitos homens e mulheres de sucesso. Quanto mais nós intensificamos a nossa busca por pilares que sejam do reino, mais nós prosperamos da forma certa no conhecimento e na educação. E quanto mais nós buscamos dentro do reino dos céus as respostas corretas para as dificuldades do nosso dia a dia, sejam no campo do trabalho, sejam no campo das emoções, sejam na espiritualidade ou ainda dentro das questões naturais, quanto mais nós buscamos as respostas dentro da palavra de Deus, mais inteligentes nós ficamos para resolver as nossas questões emocionais, as nossas questões espirituais, a inteligência financeira ou ainda todos os outros campos, como a palavra aqui bem diz. Em todas as coisas eles foram perguntados e se mostraram bem mais inteligentes, porque o Senhor estava com eles e assim pode ser conosco também. Por isso eu creio, viva com intensidade a palavra de Deus, para que a sua vida sempre prospere, inclusive no campo espiritual e também no campo natural.
Deus abençoe poderosamente sua vida e quero continuar contando com a sua audiência aqui no Conexão com André Rummel. Deus te abençoe.